Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, presbítero e confessor, padroeiro dos padres. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas questões se podem colocar neste evangelho que nós lemos agora. A primeira delas é a questão em si, aquilo que os fariseus trazem até Jesus, os mestres da lei e os fariseus. E a segunda questão, o juízo que é feito sobre essas pessoas e sobre a visão deles. Em primeiro lugar, o conteúdo. Eles vêm e perguntam a Jesus sobre uma prática ritual. Não é uma prática de higiene. É claro que para a compreensão, para a nossa compreensão, tudo aquilo que é necessário fazer para cuidar da saúde, para prevenir doenças, é claro que se faz. A questão é que no tempo de Jesus não se sabia muito sobre essas formas de contaminação e se atribuía muito dos males e das doenças a forças ocultas, portanto espirituais, que tinham muito mais uma conotação religiosa do que sanitária. Então se pensava que alguém ficava doente não porque estava se contaminando com um vírus, com uma bactéria, qualquer coisa assim, mas se pensava em alguma coisa sobrenatural, sobretudo as doenças que aparentemente não tinham causa. Então, este gesto de lavar as mãos, ele não estava ligado tanto ao cuidado com a saúde, como estava ligado com uma noção de uma tradição ritual, lavar as mãos. Tem que lavar as mãos, porque senão a gente pode se contaminar espiritualmente. E então Jesus mostra que ele não liga para esse gesto ritual. Ele mostra que isso que é apresentado como uma norma de Deus, como uma lei de Deus, não é mais do que uma simples tradição introduzida pelos antigos. Possivelmente tenha sido introduzida por falta de compreensão. Mas o fato é que esta noção da pureza ritual não era aceita por Jesus. De uma certa maneira, Jesus aparentemente não se importava com essas normas rituais. Por que não se importava? Porque ele sabia que não são as nossas contaminações exteriores, físicas, que contaminam o coração. Moralmente, nós não ficamos contaminados porque a gente não lavou as mãos. Claro que num contexto da epidemia hoje a gente poderia até dizer, mas quem não lava as mãos, quem não usa máscara, de uma certa maneira está sendo um irresponsável, porque não está se importando com a contaminação própria nem dos outros, então poderia haver algum pecado de responsabilidade. Claro, nesse contexto sim, mas não era esse o contexto da época. O contexto deles era esse contexto de quem atribuía intervenções sobrenaturais e contaminações espirituais em gestos
que nada tinham a ver com a atitude do ser humano. Não era assim que eles raciocinavam. Então Jesus claramente se mostra livre diante dessas tradições. É o que ele vai dizer no final. Toda árvore que não foi plantada pelo meu Pai, toda religião que foi feita que não é que expressa a verdadeira vontade do Pai, não serve para nada. Então toda árvore que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. O segundo momento, a segunda questão, é que os discípulos se aproximam dele e dizem, olha, os fariseus, os mestres da lei ficaram escandalizados, né? E Jesus responde, deixa. São cegos guiando cegos. Cegos guiando cegos, naturalmente, dificilmente vão conseguir ser bons guias. É necessário que quem guia tenha alguma coisa a oferecer a quem é guiado. E aí é fácil entender o que Jesus está dizendo. Nem eles mesmos sabem por que fazem estas práticas. Nem eles mesmos sabem por que lavam as mãos antes de comer os pães. Eles mesmos não sabem o que fazem, como é que podem guiar os outros. Isso aqui na prática nos atinge muito. Muitas vezes nós atribuímos aos outros aquilo que nos dá segurança. Às vezes a gente mesmo não tem certeza do que faz e tem uma tendência de querer impor aquilo que nós pensamos que é de determinado jeito para os outros. É sempre uma questão que um amigo certa vez colocou entre as dificuldades religiosas, entre os católicos, por exemplo, e eu diria os evangélicos. E certa vez um amigo me disse assim, não existem muitas dificuldades de convivência entre os católicos e os evangélicos, mas às vezes existem muitas dificuldades entre os católicos e os evangélicos que foram católicos antes. Porque esses parece que tem que mostrar para os outros que agora eles encontraram a verdade, que eles estavam no erro, e isso mostra que lá no fundo, não estão muito bem seguros disso. Não quero generalizar, não quer dizer que isso sempre aconteça. Talvez possa acontecer, eu falei de católico, poderia acontecer do outro lado também. Talvez algum evangélico se convertesse ao catolicismo e depois ficasse combatendo os evangélicos para dizer agora sim encontrei a verdade. Por trás disso pode estar, eu não faço um juízo, não sou ninguém para julgar, mas pode estar muitas vezes a atitude de quem não tem muita certeza se fez a coisa certa e por isso fica debatendo não para provar para o outro que ele fez a coisa certa, mas para provar para si mesmo. Digo isso com respeito, não quero fazer parecer que esteja aqui querendo suscitar uma discussão, mas eu estou falando de uma atitude, pode acontecer de um lado ou de outro. Então Jesus faz um juízo sobre o que é que contamina o ser humano mesmo. É aquilo que o ser humano faz, aquilo que ele sabendo ele faz, aquilo que ele diz, não são as práticas rituais. Não é o fato de usar esta ou aquela roupa, esta ou aquela cor, este ou outro tipo de roupa. Não é isso. É o que está dentro do ser humano que é posto fora. Então, essa é a primeira avaliação de Jesus. E a avaliação em relação àqueles homens que ficaram escandalizados com ele, os fariseus e os publicanos. Então, a sua avaliação é nem eles não sabem, nem eles sabem o que fazem e querem impor aos outros como se tivessem certeza de todas as coisas. Rezemos. Deus de poder e misericórdia, que tornastes São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.